Já tá gravando? Ah, já tá gravando. Beleza. Pessoal, boa noite aí a todo mundo que já chegou, provavelmente vai chegar mais gente aí depois. A gente vai começar então fazendo o exercício que. Tá gravando agora, Sam. Boa noite de novo, gente. Vamos fazer o exercício que Letícia lembrou e Mariana aqui também já falou que quer uma ajuda nisso. Não sei se tem mais gente aí afim. Então, a proposta na nossa conversa passada era passar os for que a gente viu, né, os processos de repetição, utilizar uma lógica um pouquinho diferente, que é trabalhar com while. E então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui while. Epa, escrevendo while. E agora eu tenho que pensar. Eu preciso, na realidade, de um controle. Eu tenho que pensar em como eu vou conseguir executar a mesma coisa no princípio do que é um for, né? O for, o que ele usa para controle? Para ele saber quantas repetições ele vai fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui. No for, ele está definindo uma variávelzinha que ele está chamando de fruta, beleza, dentro do W. E o W é o quê? Na verdade, um vetor, né? Um array, onde ele tem aqui essas variáveiszinhas. Tá? Ou seja, ele tem 4 elementos. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês acreditam dentro do for, aqui dentro desse for, que faça com que esse moço repita 4 vezes? Certamente é o número de elementos. Então, para eu conseguir trabalhar com um while, eu preciso criar um arcabouço aqui. Eu preciso criar o arcabouço de controle de qual elemento eu estou trabalhando. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu quero varrer todos os elementos, laranja, banana, pera e jiló. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar uma variável de varredura de elementos. E essa varredura de elementos, para eu poupar todos os meus dedos, não precisar ficar escrevendo varredura de elementos o tempo todo, eu vou chamar de i. E eu vou começar a varrer no primeiro elemento. Então, é isso daqui. E aí eu pergunto a vocês, tá, mas eu preciso criar mais um arcabouço. Porque quando eu penso aqui no for, eu sei que ele vai, a fruta, né, ela vai do primeiro elemento até o último elemento. Então eu preciso também criar aqui um cara que representa o último elemento. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou criar, então, aqui mais uma variável de controle. Eu vou criar o que eu vou chamar de imax. E como eu vou conseguir pegar esse moço aqui? Eu vou fazer... Ixi, eu não sei se esse moço aqui tem. Eu acho que tem. Len de W. Eu não lembro se isso aqui vai funcionar não, tá? Eu vou até fazer o seguinte. Antes, eu vou fazer aqui um print de Emacs para ver se esse moço vai funcionar ou não. Aí eu vou rodar e vou sacanamente olhar aqui do lado. Eu sou muito sacana. Funcionou, olha. Ele chegou e colocou aqui. Tá? Eu tenho 4. Beleza. Então isso aqui está funcionando. Como eu não lembrava de cabeça, eu sou uma pessoa extremamente sacana, eu fiz um teste antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou realizar o meu controle. Enquanto i for menor do que o imax, eu vou passear dentro dos elementos. Tá? Então, eu vou chegar aqui e vou colocar a mesma coisa que tinha aqui embaixo, né? As frutas são... Só que o que vai acontecer?
Agora eu tenho que mudar um pouco a minha estratégia. Quando a gente trabalhava com for, eu estava usando fruta, né, a variável fruta, como a varredura de elementos. Aqui, quando eu trabalho com while, eu estou trabalhando com os índices. Então, eu não posso mais usar fruta, mas eu vou trabalhar agora com W. Em que posição? Na posição I. E lembrando, o que isso daí vai fazer da primeira vez? Vamos estruturar a ideia aqui dessa mudança de lógica. I igual a 0. I max é 4. Eu pergunto a vocês, 0 é menor que 4? Por favor, me respondam sim, tá bom? Me respondam, sim, é. Se é, ele vai entrar aqui. Tá? Entrou aqui, ele vai pegar e vai usar W, a variável, né, de onde eu tenho todos os meus elementos do array, na posição 0, então vai ser laranja, e ele vai pegar e vai escrever isso daí na tela, exatamente como tinha sido feito antes. E eu vou completar agora que eu vi que está fazendo sentido essa parada, eu vou completar com mais um comandozinho que tem aqui. Esse moço tem que estar direitinho. Lembrando do quê? Pô, cara, eu não posso trabalhar com fruta, vou ter que trabalhar com o array em si. Show, beleza. E aí, o que vai acontecer quando eu trabalho, então, com o while? Ele aqui vai sair do if, né? E ele vai subir. Quando ele subir, pergunto a vocês, na estrutura lógica que tem aqui, qual o valor de I? Continua sendo 0, meu amigo. A gente não mudou isso. E eu preciso, com o while, criar o formato de transição. Tá? Eu tenho que montar o controle completo. Cabe a mim agora fazer isso. Então, eu vou fazer assim, olha. Lá no finalzinho, sacanamente, olha que eu estou identadozinho aqui, legal, hein? Eu vou colocar I igual a I mais 1. Aí o que ele vai fazer? Quando ele subir, de modo muito sacana, eu mudei o valor de I, e, portanto, agora ele vai perguntar, 1 é menor que 4? Sim, continua sendo. E aí agora ele vai utilizar o elemento 1, que é a banana. Ele vai utilizar o elemento 1, banana, aqui para comparar com Giló. E ele vai repetir, e vai repetir, até ele se perguntar, 3 é menor do que 4? Sim, é. E aí ele vai executar, vai chegar agora e vai verificar que 0, 1, 2, 3, ele vai verificar que Giló é igual a Giló, e, portanto, ele vai escrever em tela essa parada que está aqui, e aí ele vai voltar agora e vai calcular I igual a 3 mais 1, e vai se perguntar, 4 é menor que 4? Opa! Aqui não. Se não é verdade, o que ele vai realizar? Ele vai sair do while. Mistérios. Dúvidas? Fizeram com essa lógica, quebraram um pouco a cabeça, tentaram outra coisa. Lembra do seguinte, while, quem controla, quem vai montar o controle é você. Você que tem que se preocupar em quando você vai querer avaliar o tamanho do teu array, como você vai querer, enfim, mudar de iteração, né, de repetição em repetição. Então, você tem que brincar um pouquinho mais, né, na hora da tua lógica. Pergunto, com a explicação que foi apresentada aqui, vocês conseguem fazer esse moço agora? Se eu colocar em max igual a 3,
chegar aqui na mão grande e colocar Emax igual a 3, o que você teria que mudar na tua lógica? Vamos lá, é uma pergunta. Perfeito. A Mariana já respondeu. Eu tenho que colocar aqui menor igual. Perfeito. Sem mistério. É uma escolha. É uma escolha que você faz. Por que eu não gosto dela? Porque a maneira como eu implementei, ela é a mais geral possível. E esse código, ele vai funcionar se eu chegar aqui agora e colocar mais frutas. Eu já botei banana, tangerina. Se eu pegar aqui e começar a mudar a minha variável de entrada, eu tô com uma estrutura lógica. Cara, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Então, eu sugiro de uma maneira extremamente forte, nunca, colocar 3 aqui, né, é você prender o seu algoritmo. Você está prendendo ele e restringindo ele a uma determinada condição de entrada. Quando a gente muda o paradigma na programação e você passa a usar as funçõezinhas, né, que o Python te fornece, você está ampliando as possibilidades. E isso é a metodologia de programação correta. Dúvidas? Foi? Tranquilo? Então vamos lá. Com essa ideia que tem aqui, consigo fazer aqui também? Sim, não, talvez? A estrutura é a mesma. Só para saber se eu faço aqui ou se eu passo logo para outro assunto. Note que vocês escolhem. Eu só preciso de um sim, não, e o talvez não serve aqui. Só sim ou não. Faz? Tá bom. Aqui eu vou até brincar de uma maneira então um pouco diferente. Tá, aqui eu vou brincar de uma maneira diferente. Eu vou fazer de uma maneira... eu já criei os números de ponta aqui na brincadeira. Tá, vou criar uma lógica então diferente, na qual... Não vai funcionar porque eu quero fazer o gráfico. Eu tenho que ter o array. Em C funcionaria, aqui não. Então tá bom, vamos botar aqui um while. Primeira coisa que eu faço, eu sei que eu quero mudar, né? Então eu vou botar aqui um while. E agora eu preciso varrer esse pessoal todo aqui, né? Então, o que eu sei? Quando eu coloco 100 pontos, da maneira como foi feito em cima, eu sei que eu vou de 0 a 99 índices, né, em número de índices. Então, eu vou colocar i igual a 0, vou colocar aqui imax igual... Aí agora, na verdade, eu nem preciso criar um imax, eu posso usar o endpoints mesmo, né, já que ele foi criado aqui. Então, vou usar ele. Não vou criar mais variável nenhuma, não. E aí eu vou colocar aqui, olha, i menor do que o n points. E, na verdade, acabou. Eu vou chegar agora de um modo sacana e copiar essa linha. E vamos lá. Primeira vez que eu for calcular esse moço aqui, eu pergunto a vocês. I é menor do que 100? Lembrando que na primeira vez I igual a 0, e eu espero muito que vocês digam sim, é menor. Tá? Senão, a gente tem que mudar de profissão. Tá? Beleza. Aí ele vai chegar, então, vai usar aqui I igual a 0, e aqui ele vai usar I igual a 0. Se eu deixar sem nenhum comando de controle, o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui em cima e o I vai continuar sendo 0, então eu não posso fazer isso. Então, eu vou usar, na verdade, um controle diferente.
ao invés de escrever essa expressão aqui, olha, i mais 1, eu só queria lembrar, tá? É a mesma ideia, é a mesmíssima ideia, mas eu posso escrever isso de uma maneira diferente. Python me deixa fazer isso. Eu posso fazer assim, e essa expressão aqui significa i igual a i mais 1, e não deixa fazer isso? A gente vai testar e ver se essa parada vai funcionar. I mais. Eu acho que deixa. Será que não deixa? Não deixa, não. Isso é C. Estou confundindo C, C++, então, com Python. Python, tu não deixa fazer isso, cara? Então não deixa. Sinto muito. Beleza. Então eu tenho aqui... Jada já falou, I++ não. E aí eu tenho agora o programa fechadinho, lindo, maravilhoso, do jeito que eu queria. Eu vou, na verdade, comentar esses dois mocinhos aqui. Comentar. E vou comentar aqui embaixo. E ver se tudo vai funcionar legal, lindo, maravilhoso com a nova lógica, né, que a gente criou. Então, manda rodar. E tá aí. Apareceu até aqui a tangerina, viu? Então, se eu mudo a entrada de dados, pô, beleza, show de bola, ele vai chegar e vai funcionar. Nível de dificuldade, agora que isso foi explicado, tenho certeza que a gente agora está no jardim de infância de repetição de novo. Mistérios, dúvidas, Harry Potter, feitiçaria, magia negra. Todo mundo tranquilo, então? Preciso de alguns sims ali no... Beleza, tem um sim. Show, beleza. Tá, então a gente consegue trabalhar com duas lógicas, não importa, é repetição, e você pode usar que você se sentir mais confortável, não tem problema. Tem alguns casos em que eu sou mais feliz com o for do que usando o while. Eu vou chegar a mostrar, tá? Espero que hoje, né? Felipe, foi o que eu usei aqui embaixo, o i mais 1. Né? Se eu colocasse, eu poderia botar mais 2, mais 3, mas aqui eu quero ir de 1 em 1, né? Então eu aumento no incremento. Beleza. Vamos então agora mudar aqui. Já fizemos aqui então o exercício que a Letícia lembrou. Já vimos na nossa conversa passada aí as repetições com while, e eu quero começar a brincar com alguns casos. Eu quero brincar agora com o arquivo 03, e eu gostaria que vocês acessassem ele. Todo mundo com ele aberto? Se não, talvez. Sim, todo mundo? Beleza. E o que é esse trabalho, né? Esse exercício aqui? É Física 1. Física 1, eu quero calcular a energia cinética de um grupamento de partículas. E, portanto, lá em física, apesar de usar já o conceito de somatório, a gente usava, de integral, a gente usava mais era o somatório. Então, o que eu quero aqui, e eu gostaria de apresentar 3 maneiras diferentes de fazer o mesmo cálculo, e a gente vai conferir que esse bichinho aqui está dando certo, é fazer essa continha. Então, eu quero a energia cinética total no sistema, então é a soma das energias cinéticas de um grupamento de partículas. Lembrando que energia cinética é meio da massa, velocidade ao quadrado. Então, eu escrevi dessa maneira aqui. Vou querer montar aí um sistema para fazer o cálculo de 10 partículas. Poderia ter sido mais, mas
eu fiquei com preguiça. E aqui eu tenho, então, a definição das variáveis. Professor, o que significa isso? Eu vou me organizar, eu estou estruturando o meu código para que ele seja todo baseado em array, para representar os elementos, partícula, e vou trabalhar com NumPy, como sempre, a gente vai fazendo. E eu coloquei esse povo que está aqui, tá? Esses numerozinhos, juro para vocês, saíram da cabeça, chutei aí. Então, essa daqui, o M, para mim, é um array com 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Quebrei aqui para continuar embaixo. Com 5 mais 5, 10 elementos, então, representando a massa das partículas. E embaixo, eu tenho a variável V, a definição dela, com a velocidade dessas partículas. E como é que eu consigo estruturar o problema? Bem, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu quero criar um somatório. Tá? E para eu somar alguma coisa no computador, eu preciso ter uma variável alocada na memória. E aí eu faço somatório em cima dela. Eu pergunto se esse conceito fica claro para vocês. Todo mundo consegue entender que, puxa, se eu quero realizar um somatório, a minha primeira ação é alocar a variável na memória e poder fazer o somatório em cima dela, ou seja, fazer as continhas em cima dela. Essa é a minha primeira ação. E o que eu gostaria muito de fazer é pegar e realizar, iniciar a minha variável com um valor nulo. Por que eu quero isso? Porque eu vou querer fazer o somatório em cima da variável e o primeiro valor eu quero que seja nulo, para que eu não tenha nenhuma interferência dentro do somatório. Como é que eu estou fazendo então a continha, né? Eu estou montando um for, indo dentro de um range, tá bom? Lembrando que a função range ela vai fazer o que mesmo? Ela vai me dar um range, um espaçamento, né? Indo do elemento 0 até o elemento n-1. O elemento n-1 é esse que está aqui. Então, eu estou usando a funçãozinha len, que vai me dar o quê? Vai me dar 10. Por quê? Porque ele vai me dar o número de elementos que eu tenho para a massa, para o array massa. Professor, mas e se eu colocasse V aqui? Faria diferença? Não, para mim não faria diferença alguma. Ia funcionar do mesmo jeito. Mas eu gosto muito de M, então eu botei M. E aí o que ele vai fazer então? O for foi preparado para ir de 0 até 9. Tá? Lembrando que isso daqui, o range ele vai até n-1, foi isso que a gente viu na aula passada. E, portanto, agora, a primeira vez que ele executar essa expressão aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai acessar o elemento 0 da massa, o elemento 0 de V, e ele vai fazer essa expressãozinha que está aqui. E ele vai fazer o somatório, ele vai somar o valor que foi calculado aqui em cima do quê? Em cima dessa variável que eu criei, EC. Pergunto a vocês, o primeiro valor de EC é quanto? 0. Portanto, vai ser 0 mais o primeiro valor da partícula, da parcela de energia cinética da partícula. Quando eu subo, note que a indentação só vem até aqui, tá? Se ela só vem até aqui, eu volto aqui para cima. E agora é igual a 1, portanto, eu estou acessando o segundo elemento, vou fazer a mesma continha e vou fazer a soma em cima da variável EC, que agora tem
a parcela do primeiro elemento, vou agora para o terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento, sexto elemento, até o nono elemento. Quando chegar no nono elemento, eu sei que o for ele vai ser interrompido. E a partir disso, ele vai sair da repetição e vai vir aqui para baixo. De um modo muito sacana, eu fiz o seguinte. Eu peguei essa variável aqui, tá? A energia cinética, e eu multipliquei ela toda por meio. Alguém consegue me explicar por que eu fiz isso aqui e eu não fiz isso aqui? A expressão que está aqui em cima é essa, né? Para economizar tempo computacional? Exato. Exato. Eu peguei e coloquei esse moço aqui em evidência, tá? Porque, pô, ele é igual para todo mundo, cara. Então, eu estou evitando uma multiplicação extra aqui. Então, eu vou pegar... Epa, estou aqui em cima. Vou pegar e olhei para minha expressão, falei, pô, aí, vou conseguir salvar tempo se eu fizer isso. E mudei um pouquinho a expressão, a maneira como a gente calcula a energia cinética. Mistérios. Mistérios com essa formulação. Note que se tiver mistérios, eu consigo abrir mais. Mas quero saber se existem mistérios. Professor, Diga. por que dessa vez você usou um array ao invés de uma lista igual do exemplo passado? Obrigado. No exemplo passado, a gente está falando aqui, né? Nesse caso, eu estou trabalhando com string. Tá? E string, eu vou usar uma lista. Eu poderia ter utilizado também um array do NumPy. Tá? Mas quando eu trabalho com número, eu não vou pensar muito, não. Se é número, cara, NumPy é fantástico para isso. Então, eu vou priorizar o uso de array. Então, a pergunta é baseada no tipo da variável que eu estou trabalhando. Algum problema em usar uma ou outra filosoficamente? Você pode usar uma ou outra. Tá? Mas aqui é número, não quero nem saber. Se é número, eu vou usar NumPy. Porque ele é muito melhor para mim, para isso. Respondido? Sim, foi. Obrigado. Show. Mais mistérios? Foi? Ok. E eu vou fazer esse mesmo cálculo da mesmíssima, quer dizer, da mesmíssima maneira não, né? Na verdade, de uma maneira diferente. E qual é o meu intuito em fazer isso? Apresentar a vocês outras possibilidades, ou seja, ampliar o espectro que eu apresentei anteriormente. Então, esse problema ele foi feito. Diga, Giovana. Diga ou escreva, tanto faz. Eu não sei se fica baixo no microfone. Não, manda ver. É porque eu não entendi só porque não daria para usar for i in m, porque é um array, você teria que colocar o range. Porque se fosse uma lista Por quê? normal, Por quê? daria. Por quê? Vamos lá. Não sei. Vou escrever aqui. Beleza. For i em m. O que esse comando faz? E aí você tem que me ajudar agora. Eu te ajudo, mas você me ajuda também. Ele vai varrendo cada elemento. Ele varre o elemento, certo? Uhum. Mas de quem? Da lista. Da lista qual lista? M. Só da M. E aí é que está o meu problema. Quando eu for varrer aqui só o M, o que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir varrer o V? Não vai conseguir. Aqui, Tá. da maneira como está apresentado, eu não vou conseguir varrer o V. Sacou? Mas se você não precisasse do V na conta, poderia? Se eu não precisasse, tá de boas, tranquilex. Mas e se eu precisasse do V
e eu quisesse fazer, porque eu sou uma pessoa extremamente teimosa, eu quero fazer da maneira como a Giovana falou, eu quero fazer desse jeito. E o que eu trago para vocês é que existe uma possibilidade. É exatamente o que o Jader, não sei se ele ia colocar isso, mas é a segunda solução. Não, professor, mas eu quero fazer desse jeito. Eu quero. Tudo bem, é permitido. Por NumPy, você pode utilizar essa funçãozinha aqui, olha, nditer. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui dentro, epa, usei a setinha errada, aqui dentro, e ele vai verificar agora o seguinte, pô, aí, o cara não está querendo fazer uma varredura só de um único array, não. Ele está querendo fazer de mais gente. E aqui eu estou dizendo para ele que no primeiro argumento que eu estou colocando aqui, eu quero criar uma varredura do M. Tá bom. Que vai estar aqui, olha. O MI. E agora eu quero fazer a segunda varredura com o V. Que vai estar logo depois da vírgula. A sintaxe é essa, tá bom? Tem que ter uma vírgulazinha aqui. E aí vai fazer o que a Giovana queria. Tá? Com essa forma que está apresentada aqui, eu consigo, na verdade, acessar os elementos de uma maneira direta. Eu posso pegar e agora acessar eles, fazer a continha, sem mistério. Fica mais bonitinho, na realidade. E, na verdade, fica igualzinho, tá? Ao final. Dúvidas? Mistérios? Grandes complicações? Diga, Pedro. Se eu tiver mais do que 2 arrays, ele varre também? Ou Bota só mais 2? aqui um. Tá. Mais A outra um. dúvida, quem é mais rápido? Esse ou o caso de cima? Digo que é uma aposta, tá, Pedro? Mas eu acho que esse moço aqui vai ser mais rápido. Tá legal. Porque ele está mais preparado. Tá? Por quê? Aqui você está acessando uma única função. Aqui você está vendo o LangM para depois fazer o range desse cara. Entendi. Eu acho que esse moço aqui, além disso, esse cara daqui foi implementado para ser NumPy. Então, bateu o olho, é resultado numérico, é NumPy, aposta nele. Porque vai ser melhor. Tá bom? Tá bom, obrigado. Beleza? Ok. E agora vem a metodologia. Perdão, tem mais aqui alguém perguntando. Foi a Letícia a última? Por que preciso ser. Sim, tá bom. Na linha 21. Tá bom. Deixa eu mudar um pouco, então. Note que essa explicação ela vai valer para cá embaixo também. Tá? Vou mudar um pouco a forma de escrever. Eu vou escrever. Quero o que ele estava fazendo. Tá bom? E aí eu vou chegar aqui e vou fazer assim, olha. Por que eu tenho que colocar o SE igual a 0? Bem, duas coisas. Uma, que eu preciso ter um espaço na memória para eu poder fazer a conta, senão eu não vou conseguir fazer a conta. Então eu preciso fazer isso. Tá? E o segundo está na explicação que eu vou apresentar agora. Digamos que eu não tivesse isso. Assim, vou comentar esse cara. Ele já começa te reclamando. Tá? Ele começa reclamando aqui para você. Porque o que vai acontecer, né? Eu, na hora que for calcular o EC, ele se pergunta, quem é EC? Esse valor não foi alocado na memória ainda, já que eu comentei essa linha aqui. Cara, vai dar erro. Ele nem alocado na memória tá. Como é que eu vou conseguir utilizar uma variável que não está alocada na memória? Esse é o problema número 1, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e vou comentar. Descomentar. Aí agora ele parou de reclamar. Então ele vai chegar aqui agora e vai, pô, beleza, eu vou fazer o somatório. Mas a sua pergunta
especificamente, por que eu tenho que botar igual a 0? Por que 0? Eu poderia chegar aqui e colocar igual a 1. E aí eu vou começar a explorar, então. Por que eu não posso colocar igual a 1? Eu vou vir aqui agora, coloquei o valor na memória, por um acaso botei 1, poderia ter botado 10, poderia ter colocado 100, poderia ter colocado qualquer coisa, mas olha, ia falar um palavrão, olha o problema que vai dar. A primeira vez que eu vier calcular esse moço aqui, essa expressão, é a primeira vez que eu estou realizando o cálculo do meu somatório. E o valor que tiver aqui vai ser o valor que eu colocar para essa variável. Se eu colocar 100 aqui, o meu somatório ele vai partir sempre de 100. E, peraí, mas não é isso que eu quero. Eu quero calcular o somatório, eu vou chamar assim e vou colocar entre aspas, limpinho. Tá? Eu quero ele limpo. Eu quero que ele parta do 0 e vá fazendo o somatório em cima dos itens do próprio somatório. Então, a primeira vez que eu for fazer o cálculo aqui, eu quero que isso daqui seja 0 para ele não influenciar no valor final do somatório. Isso pegou? Show? Beleza. Mas eu sou uma pessoa preguiçosa e eu gosto de botar mais igual. Acho que no fundo é ser igual é ser mais o termo que está escrito lá. E agora eu apresento a vocês a maneira mais preguiçosa que tem de todas. Que eu não quero fazer for, não quero fazer nada, eu quero que Python seja sinistríssimo para mim. E eu quero utilizar as funções de Python. Deixa eu olhar aqui. Jader. Sim, deve funcionar assim. Tá? Então, essa função, se esses caras tiverem o valor diferente, ele deve dar uma iteração diferente, sim. Exatamente como esse moço vai funcionar, eu não tenho ideia, porque aí eu tenho que parar para entender a lógica. Agora, pode muito bem te dar uns bons problemas aqui, tá? Então, eu não sei te responder como ficaria a lógica desse moço. Aí tem que olhar com calma, tá? Sim, o preguiçoso. Vamos falar agora sobre o preguiçoso. No preguiçoso, cara, eu vou usar os recursos NumPy sinistros, porque NumPy, ele trabalha muito bem com array, ele faz conta com array, e ele, inclusive, tem uma funçãozinha lá dentro, que é o somatório dos elementos do array. Isso é fantástico, porque vai se encaixar perfeitamente na física que eu quero. Olha só o modo preguiça máxima, super supra-sumo, como é que era? Super Saiyajin. Cara, eu vou pegar e vou pedir para ele mesmo fazer as contas, tá? Baseado nos elementos dos arrays, nos arrays completos. Então, ele vai fazer aqui M vezes V, ele vai fazer a conta elemento a elemento. Isso daqui vai me dar um array isso daqui. M vezes V vezes V. Vai me dar um único array do quê? Do primeiro elemento de M vezes o primeiro elemento de V vezes o primeiro elemento de V. Segundo elemento dessa conta vai ser o segundo elemento de M vezes o segundo elemento de V vezes o segundo elemento de V e assim por diante. Isso vai me dar um array. E isso daqui me dá o somatório desse array. É justamente o que eu estava querendo fazer antes. E no final, eu multiplico por meio. De verdade, quando eu trabalho com NumPy, eu sou muito preguiçoso. Tá? Eu uso a última versão. Porque ela, olha só a economia que você tem de código. Tá? E além disso, eu estou trabalhando
dentro do NumPy. O NumPy que se vire com essa parada, porque eu sei que ele faz bem. Então, pergunto a vocês se vocês têm dúvidas. Vou executar, tá? Para ver se está tudo certo. Eu não lembro se está tudo certo, então... Olha, o resultado deu igualzinho. Então eu acho que deu certo. O que tem de interessante também? E presta atenção no que eu vou falar, hein? Eu fiz um código aonde nada está preso em relação ao tamanho do meu array. Nada. Eu não coloquei aqui que o len é 10. Eu não coloquei em lugar nenhum o código que tem que ser autossuficiente para se entender em relação a isso. Esse é o código bom. Esse é o código correto. Foi? Mistérios? Posso passar para o próximo exemplo? Tranquilo? Tá bom, então. Então agora, eu não quero mais você, eu não quero mais você, eu quero esse exemplo que eu trouxe de um cálculo real de velocidade em turbinas eólicas. Esse aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês a ideia do que esse problema significa, tá bom? A jogada aqui é que, imagina uma turbina eólica. O que é uma turbina eólica? Aquele grande ventilador, né, que você tem para o vento bater lá, né, ela começar a girar, e isso daí gera energia mecânica. Com a energia mecânica você coloca lá no rotorzinho e você consegue transformar isso daí em energia elétrica. Mas o que acontece com o vento nos campos eólicos? O vento não é constante. Ele sofre uma variação. E essa variação, ela é o que a gente chama das instabilidades. E essas instabilidades são baseadas numa determinada flutuação randômica. Então, o que vai acontecer, o que eu quero nesse problema, na verdade, é justamente calcular qual é a velocidade de ataque na turbina eólica. Então, com essa velocidade de ataque, eu vou conseguir calcular, por exemplo, ter uma estimativa do quanto eu conseguiria produzir de energia com aquela turbina. Além disso, a velocidade usual, tá? Essa velocidade, na verdade, randômica, né? Ela sofre uma determinada flutuação periódica, além da randomicidade, da aleatoriedade. Então, por si só, eu já tenho um comportamento periódico dessa contribuição, e além dessa contribuição periódica, ela é instável. E eu pergunto a vocês, em relação ao problema, todo mundo sacou o que é? Qual é o propósito que eu estou apresentando aqui? Sim, não, talvez? Sim, sim. Tá bom. Beleza. Então, é um problema de cálculo da velocidade de ataque. Eu tirei isso daí, na verdade, de um livro de turbinas eólicas mesmo. Então, essa daqui é a expressão que eu quero trabalhar. Onde eu tenho a velocidade de ataque, ela é igual a uma velocidade média, que é a velocidade média do dia todo, mais fator aleatório vezes a velocidade periódica. A velocidade periódica, ela flutua com o tempo. Então, ao longo do dia, ela vai tendo uma determinada flutuação baseada no cálculo de um cosseno. Então, poderia ser outra função periódica aqui, mas normalmente se utiliza o cosseno. E é baseado cosseno π vezes o tempo. Essa aqui é a expressão que a gente vai trabalhar.
E a função aleatória, ela é um valor aleatório indo de 0 a 1. Tá bom? Só que tem uma característica aqui. E eu vou ler para vocês, tá bom? A condição da contribuição aleatória, ela vai aparecer somente em determinada condição. Olha só, a maneira como eu estou falando para vocês está dando dica, é um hashtag fica dica. Pô, como você consegue estruturar o teu código? Vou falar de novo. A parte aleatória, ela aparece em determinada condição. Ela aparece se determinada condição surgir. Você já sabe que vai ter que aparecer um if. Você sabe disso, tá? Tudo te levou a isso. Então, na hora que eu estou analisando o problema, as sacadas vão aparecendo. E é sempre bom você ter, em especial quando para vocês, começando a programar, ter um papelzinho do lado, anota logo. Pô, na condição. Pô, cara, já tenho que escrever um if. Como esse if vai ser, eu não sei, mas eu tenho que escrever. Então, é um hashtag fica a dica que você mesmo vai criando. E o que está escrito aqui embaixo é o seguinte, olha. A condição postulada é de que a flutuação só seja aplicada quando a contribuição de VR for maior do que meio. Caso contrário, ela vai ter um valor unitário, tá? Ou seja, toda contribuição randômica não vai mais fazer diferença. Tá bom? Esse é o problema. Vamos ver como é que a gente vai tratar isso, então. Eu começo sempre colocando as minhas variáveis de interesse, né? Eu organizo no início do meu código as variáveis, aloco elas na memória, para não precisar ficar alocando elas depois. Então, aqui eu vou dizer que eu vou analisar 200 pontos. Pô, professor, eu quero 2.000. Fique à vontade. Tá? Isso daqui é só para... É um número, para a gente poder ter o gráfico depois. Eu vou definir aqui a velocidade de corte. Ou seja, que velocidade de corte é essa? É o valor de meio. Por que eu estou colocando isso? Porque quem disse que depois eu não quero adaptar o meu modelo? Ou seja, olha só, eu estou preparando o meu código para ele ser autossuficiente e todos os cálculos abaixo não serem dependentes de nada. Eles ficam dependentes dos meus parâmetros de entrada. Vou repetir, eu tenho repetido isso sempre. Isso é uma prática de boa programação. Então, eu vou colocar aqui em cima a minha velocidade de corte meio. A velocidade média VM, que é essa que está aqui, eu estou definindo que é 2, tá? Porque é uma velocidade média do campo eólico. E eu vou avaliar 10 segundos. Tá? Poderia ter botado muito mais, mas 10 segundos para o que eu quero ver no gráfico está de bom tamanho. Depois a gente pode até brincar. Vou colocar então aqui os instantes de tempo que eu quero trabalhar. A gente já viu isso. Eu vou partir do instante 0 até o instante final TF. O número de pontos é o número de pontos de análise. A gente já viu isso. E vou criar um array nulo de velocidade, ou seja, já estou alocando na memória um array zeradinho, lindo, maravilhoso, para que eu possa colocar as variáveis de trabalho ali. Mistérios até aqui. Trunks. Nível de dificuldade. Jardim de infância. Estamos no jardim de infância de programação. Lógico, jardim de infância depois que a gente já aprendeu alguma coisa, né? Agora eu vou pegar aqui e vou calcular logo a velocidade periódica. O que significa essa variável periódica? Essa expressãozinha aqui, olha. Já estou fazendo o cálculo dela. Por que eu estou fazendo esse cálculo aqui? Pô, gente, de verdade, eu vou pegar, vou usar essa parada o tempo todo. E ela depende do tempo.
E o tempo é uma variável, é um array. Tá? Então, quando eu for fazer o cálculo desse moço, eu já vou pegar aqui e vou fazer um array também. Sem grandes mistérios. E agora, eu vou montar a minha estrutura, tá bom? Professor, você me apresentou no exemplo anterior 3 maneiras diferentes de fazer a estrutura. Posso mudar um pouco? Fique à vontade. Fique à vontade. Recomendo que vocês pensem em como pode se mudar essa estrutura, porque isso é um ótimo exercício. Mas eu fiz dessa maneira. Por quê? Cara, porque foi o que eu pensei na hora. Podia mudar? Podia. Fique à vontade. Então eu fiz assim. Tá? Eu vou montar a minha estrutura pensando na varredura dos elementos. Então eu vou varrer com um elemento i, o elemento dentro de um range, no tamanho do vetor v, que foi criado. Tá? Poderia ter usado VR, assim como poderia ter usado T, tá? Mas usei o V. E aí eu me pergunto, olha, a velocidade periódica, ela assume um valor acima de VC? Ou seja, dentro do meu padrão de repetição, eu já estou me perguntando, isso que está escrito aqui em cima, hein, no meu problema. A condição de que a flutuação só seja aplicada quando a contribuição VR for maior do que meio. If VR for maior do que a velocidade média, do que a velocidade de corte, se isso daqui for verdade, aí eu preciso aplicar a condição randômica. E aí eu venho aqui e calculo o número randômico. Pô, professor, mas que parada louca é essa daqui? Eu confesso a vocês que eu também não lembrava não, tá? Pô, mas aí o que eu fiz? Eu chamei aquele nosso amigo, tá? Que eu chamo de guru. Um cara, considero ele um cara simpático, tá? Mas perguntei para o Google. Google, botei lá NumPy, random number, e ele me respondeu. Na verdade, várias respostas. Mas ele me disse que para um número de 0 a 1, eu preciso usar essa funçãozinha aqui. Tá? O Felipe perguntou NP é igual a zeros e não empty. Poderia ter sido empty. Tá? Aqui nessa situação não faria diferença. Porque toda vez que eu colocar... Segura um pouco. Deixa eu terminar minha explicação, que eu vou te dar um exemplo aonde ia dar problema. Tá bom? Então, nessa condição aqui, eu peguei e apliquei a condição randômica. Tá? Então, isso daqui vai me dar um númerozinho de 0 a 1. E aí eu vou pegar e vou usar a expressão que está lá em cima, né? Vm igual a condição randômica, um aleatório de 0 a 1, vezes a velocidade periódica. Está aqui. Se isso daqui não for verdade, pelo que está escrito no meu problema, caso contrário, a condição randômica ela vai assumir um valor unitário. E, portanto, eu vou ter apenas a velocidade média. É como se o random não fosse random, né? Ele desse 1. É isso que está escrito. Então, eu vou usar só a média mais a periódica. Mistérios? Tranquilo? Não esqueci do Felipe, mas eu gostaria de rodar esse caso aqui e ver qual vai ser o gráfico dele. Então, eu vou pegar aqui, vou botar aqui para rodar. E foi exatamente isso. Tá? Vocês podem olhar, a minha velocidade média aqui é 0. Tá bom? Perdão, é 2. Então, olha, aqui, ó, 2. Eu tenho um comportamento oscilatório, tá? baseado num cosseno, e quando ele tiver
acima de determinado valor, acima da velocidade de corte, ele pega e aplica o número randômico. O que significa isso daqui? Tá? Agora vamos conversar um pouquinho sobre fenômenos de transporte. Isso significa que abaixo dessa velocidade, os efeitos de instabilidade da turbulência, eles não são relevantes. Somente acima de determinado padrão que as instabilidades de turbulência, elas passam a ter um papel e trazem a instabilidade, como vocês estão vendo aqui. Então, essa é a explicação física do que vocês estão vendo. Dúvidas na aplicação? Tranquilo? Agora eu quero quebrar o lance aqui com o Felipe. Tá? Digamos que o problema ele fosse um pouquinho diferente, no sentido de, tudo bem, vai quebrar a turbina eólica se acontecer isso, mas pode até acontecer. Né? Imagina que você tem um local onde a tua rosa dos ventos, o que significa a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, noroeste, o cacete todo, todas as direções, elas podem ter velocidade. Pode ter velocidade. E o que significa isso? Pode ser que, na média, no dia, se você tem uma oscilação, tá? Na média, de ter velocidade ao longo do teu dia em todas as direções, o que vai acontecer a nível de velocidade média ao longo do dia? Vai dar zero. Então, isso daqui vai dar zero. Foi? E aí vem o problema. Tá? Se eu venho aqui e mudo esse moço e coloco empty. Como é a estrutura do meu cálculo? A minha estrutura de cálculo, da maneira como está apresentada, ela é sempre um VM mais alguma coisa. E é parecido com o caso da energia cinética turbulenta, tá bom? Eu tenho, então, algum valor padrão mais algo. E não, cara, vai dar certo. Nessa situação vai dar certo também. Que bom que vai dar certo. Mas não tira o que eu quero falar. Essa velocidade aqui vai dar certo. Aqui para mim vai dar certo. Tá? Ela vai dar zero, tá? Mais esse moço aqui. E esse cara daqui efetivamente dá certo. Agora, se eu tivesse a situação aonde esse que seria o caso, né? Aonde eu colocasse o seguinte, olha, deixa eu pensar uma estrutura aqui de lógica para isso daqui fazer sentido. Se eu colocasse VI, eu estou mudando a fórmula, tá bom? Só para poder criar o meu argumento. VI mais alguma coisa, tá bom? O que isso daqui significa? Na verdade, eu não preciso do VI, né? Isso aqui já faz VI mais VI alguma coisa. Isso daqui pode te quebrar e é por isso que depende muito do caso se eu uso empty ou não. Quando eu trabalho desta maneira e eu faço somatórios, eu faço somas em cima da minha variável, eu não vou usar essa forma de alocação de memória. Eu prefiro zerar. Tá? E esse seria o argumento para poder utilizar os zeros e não empty.
o que o empty faz em relação aos zeros? Vamos pensar assim, tá? O que acontece com uma memória do computador? Na hora que você liga o teu computador, ele ocupa, na verdade, a memória com alguma coisa. E a pergunta que fica no ar é: que coisa é essa? O que está alocado na memória? Quando eu uso a função empty, ele vai fazer o seguinte: ele vai reservar espaço em memória. Ele vai pegar lá e vai dizer: olha, nesse espaço de memória que não estava ocupado, eu vou pegar ele para mim. E aí você vai lá e pega aquele espaço para você. Mas o espaço, ele tinha alguma coisa no passado. Tá? Na hora que você liga o computador, ele bota alguma coisa na memória. Isso é o que a gente chama de lixo de memória. Lixo de memória. E se eu trabalhar desta forma que está aqui, trabalhar com lixo de memória, quando você soma em cima da própria variável, vai dar um problema, tá bom? E aí eu não posso fazer isso. E no momento que você perguntou, bateu aqui na minha cabeça, tá? Já estou vendo que eu estava errado. E por isso que eu queria trabalhar com zeros, tá? Para poder zerar todo o espaço de memória, botar zero em todas as variáveis que está ali. E, portanto, eu estou limpando a minha conta. Eu vou poder trabalhar tanto com esse tipo de estrutura, quanto esse tipo de estrutura aqui. Mas, no fundo, você está correto. Você poderia ter usado um empty aqui. Por quê? Porque você já está trabalhando com essa variável aqui. E essa variável, mesmo que seja zero, que seja qualquer coisa, e esse moço aqui também dê zero, que seja, porque olha para cá, aqui só o cálculo do cosseno, a gente sabe que o cálculo do cosseno vai ter um momento que vai dar zero. Tá? Tem uma hora que vai zero, tem outra hora que vai 1. Então, pode ser que tenha uma hora que esse cara daqui dê zero. Mas o que vai acontecer se eu tivesse colocado empty com o valor que estava alocado antes na memória? Ele iria sumir o que foi calculado aqui. Eu não sei se eu fui tão claro nessa explicação, porque fica muito mais claro quando a gente trabalha lá com conceitos fundamentais de programação em C, C++. E eu exploro isso de uma maneira bem mais pesada lá. Em Python, ele meio que dá um bypass aí e assume que você já sabe C e C++. Mas o conceito é esse. Tá? Ficou claro? Querem uma explicação a mais? Na resposta, então, você está correto, cara. Tanto faz. Tanto faz usar o empty ou os zeros nessa condição. Mistérios, dúvidas? Ficou com dúvida, mas eu sou uma pessoa que continua feliz assim? Foi ontem que eu coloquei? Eu coloquei no Instagram justamente isso. Ontem ou anteontem, não lembro. Em sala de aula a gente fica, não, pô, galera, silêncio aí, pô, tá atrapalhando todo mundo. E aqui agora a gente fica, por favor, fala alguma coisa. Não cai lagriminha aqui. Não tá aparecendo. É por isso. Ficou claro, ficou claro. Beleza. Tá, Felipe, qual é mais rápido? Não sei, cara. É bem provável que o empty seja mais rápido, porque ele não está alocando memória. Ele não está redefinindo os valores de memória. Então é muito, mas muito provável que o empty seja bem mais rápido, sim. Dúvidas no problema? Tranquilo? Beleza? Tá bom. Agora eu tenho um problema a nível malvadeza, que eu fui olhar hoje, eu falei, pô, é muita malvadeza fazer aquilo. Mas eu sou uma pessoa que às vezes é malvada mesmo, então eu vou mostrar para vocês. Eu fiz esse problema, um problema extra. Eu sugiro que vocês brinquem com ele
para poder ganhar confiança, tá? Para ganhar confiança. Isso daqui, eu não lembro qual é o capítulo. Ah, tá aqui. O capítulo 27 do livro do Welch, transferência de massa, e é um problema de liberação de uma droga no organismo ao longo do tempo. Ou seja, tu vai lá, toma um comprimido, e eu quero saber em quanto tempo esse treco vai dissolver no teu estômago, né? É uma modelagem simplificada, tá? Porque, em especial porque teria toda a questão da reação, de dissolução, e isso não está sendo contemplado aqui. Ele está considerando que todo o efeito de difusão ele é causado por processo difusivo e sem efeito de reação, o que não é bem verdade. Bem, para quem já fez Transcal, é parecido com o que vocês veem lá no capítulo 5 do Encrópera, de condução transiente, onde você tem uns somatórios loucos para fazer o cálculo. E aqui eu estou considerando, então, um comprimido completamente esférico, e eu quero saber o quanto da massa da droga ela vai ser liberada a partir de uma massa inicial. Então, é o comprimido em si, né? Estou considerando 10 miligramas, e os cálculos estão apresentados aqui, as variáveis estão apresentadas aqui, e olha como eu me organizei. É mais para vocês verem a questão da organização, porque é maldade, tá? É um ódio no coração que eu devia estar tendo no dia. Mas você tem, então, a concentração inicial no comprimido, né? A concentração inicial na superfície do comprimido, então, entendo que eu estou avaliando a concentração dentro do comprimido. E na superfície dele é o momento em que ele está sendo liberado para o organismo. E, portanto, a concentração já é zero, tá? Ele já mandou aí para você absorver aí o remédio para dor de cabeça. Esse aqui é o coeficiente de difusão dentro do comprimido, né? E isso daqui é o raio do comprimido, em centímetro, tá? Então, é um comprimido pequenininho. Isso daqui eu quero avaliar a difusão dentro do comprimido em relação ao raio, e, portanto, eu vou fazer o cálculo da difusão transiente usando 20 pontos dentro do raio. O raio interno é zero, né? Até onde eu sei, o centro da esfera. E vou começar a preparar o meu terreno aqui, tá? Eu quero, então, do R0 até o R, eu vou querer 20 pontos para poder fazer os meus cálculos. Eu vou querer avaliar, aqui eu fiz todo o meu cálculo, vocês podem ver que está tudo aqui baseado em Sistema Internacional, SI. Então eu estou botando aqui o tempo em relação a segundos, tá bom? E eu fiz a continha, isso daqui dá 6 horas. E aí faço aqui o NT, né, os instantes de tempo que eu vou querer analisar. Eu só vou querer olhar 10 instantes de tempo na solução analítica. E estou preparando aqui o meu terreno para fazer o que eu já mostrei para vocês. Um subplot, que eu quero ver 2 gráficos, eu quero ver um gráfico de concentração ao longo do tempo, eu quero depois ver um gráfico de massa liberada, e estou preparando aqui o meu terreno. É maldade, tá bom? Eu não vou comentar o que tem a partir de agora, mas vale o estudo. É um hashtag fica a dica. Isso que tem aqui embaixo, a partir de agora, é o cálculo da difusão transiente no raio de uma esfera.
onde eu calculo baseado no Fourier mássico e no biomássico. Então, é tudo calculado aqui. Né? Tem várias somas, vários somatórios. Para quem lembra de Transcal lá, tem os somatórios. Era ódio no coração, tá bom? E ele tinha uma solução trivial no centro da esfera. E isso, para quem já fez Transcal, em Transmassa isso se repete, essa parada aí, ela tem uma solução específica para R igual a zero, para o centro dos elementos geométricos. Então, eu preciso de um if-else. If eu tiver no raio igual a zero, no centro da esfera, perdão, no índice igual a zero, ou seja, no primeiro índice do raio, eu estou colocando aqui, condição especial, e aí eu fiz o cálculo. Se não, eu estou fazendo para os outros raios. Então, note que antes de pensar em fazer esse cálculo todo que tem aqui, eu tive que pensar, se eu estiver no centro, eu vou ter que fazer alguma coisa, não sei ainda o que é. Tudo isso daqui eu pensei depois, tá? Se não, eu vou ter que fazer outra coisa. Ou seja, a estrutura com a qual eu fui montando esse código você vai comendo pelas beiradas, tá? Você vai, se isso, e aí você vai estruturando o teu código, bom? Eu sei, o susto é grande, mas é coisa pra cacete, tá bom? Tem um subplot e gostaria de botar esse bichinho aqui para simular, tá bom? E simulando, eu tenho, tá pequenininho, peço que vocês simulem aí, para vocês poderem ver o gráfico melhor, mas eu tenho o caso, olha só, tem uma curvinha aqui que é um instante inicial. O instante inicial significa o quê? Que é o comprimido inteirinho, lindo, maravilhoso, aonde ele está com a concentração uniforme dentro da esfera. Mas conforme o tempo vai passando, e ele vai passando conforme essas curvas, aqui tem 10 curvas, são os 10 instantes de tempo que eu pedi para plotar, ele vai diminuindo a concentração dentro da esfera. Por quê? Porque você está dissolvendo o comprimido, e ele está passando aí para o teu estômago. E isso daqui é o somatório da massa que é acumulada no seu organismo. Ou seja, o quanto vai liberando de massa, mais você vai ter a droga no teu organismo. Então, essa daqui, eu considero que esse daqui é um problema de jardim de infância de respeito. Por quê? Porque a solução é analítica, mas é de respeito. Tá bom? Eu diria que conseguiu entender, conseguiu pegar o encrópera e, ao invés de ser para uma esfera, faz para um cilindro. Resolve um problema, pode ser daqueles que está lá no encrópera, resolve para o cilindro, cria esse problema para você, conseguiu resolver, aí, é um ótimo treinamento, O mesmo vale se quiser fazer para massa, tá? Vai lá para o ELT e busca as equações que tem. Esse cara daqui é a solução completa que está apresentada. No encrópera tem aquela restrição de Fourier menor que 0,2, aí você só usa um termo de somatório. E lá no encrópera também, não quero fazer tanto somatório assim, aí o cara vai te deixa fazer só com os 4 primeiros termos do somatório, mamata. Não, aqui o cara faz todos os termos de somatório que precisarem, baseado aí numa tolerância. Então eu deixo esse exemplo, mais para duas coisas. Uma, vocês poderem estudar. Segunda, se acostumarem, porque é um exemplo que assusta.
mas é um exemplo que eu considero ainda jardim de infância. Beleza? Show? Note que a maneira como a gente vem conduzindo, eu não estou conseguindo dar tanto exemplo para vocês, mas porque a logística, né, de encontros semanais, enfim, não está permitindo tanto assim. Mas, então vocês não estão treinando tanto quanto eu gostaria. Mas por isso que assusta. Tá? Se vocês estivessem praticando, vocês iam pegar um exemplo desse daí, vocês iam sim dizer: é um jardim de infância de respeito. Pode ter certeza. Mistérios, dúvidas, complicações. Nível de pânico. Pânico, sim, pode ser que tenha um pânico aí. Eu pergunto a vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente fechou a parte super hiper sinistra. Eu até considero que com o que vocês já viram, vocês passaram do nível básico, tá? A gente já está no nível intermediário de programação, de conceitos de qualquer linguagem de programação. Então, a gente está no nível maneirinho. O que eu tenho para apresentar agora são 2 pontos que vão, na verdade, fechar. Na verdade, qualquer linguagem, elas se baseiam nesses 8 tópicos que tem aqui. E a gente vai fechar o básico na verdade, o assunto completo de qualquer linguagem. Deixa eu dar uma olhadinha. Continua ou não? Vocês já estão cansados ou continuo? Eu preciso de gente aí respondendo. Tenho listas, sim, Giovana. Tenho. Tá bom. Tenho, mas as listas elas são para a galera de computação científica. Eu tenho um carinho especial por elas. É que tá gravando, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. Se eu solto aqueles exercícios, eles vão ser copiados ao invés de, nos próximos períodos, ao invés de ter um estudo. Então, eu prendo bastante dentro da própria disciplina. Mas eu vou trazer algumas coisas para vocês, sim. Tá? Na verdade, eu vou fazer isso depois. Quero conversar, então, com vocês sobre uma outra filosofia. Olha só o que eu fiz no código anterior. Olha para cá, para esse cantinho da minha tela. Eu apresentei o meu resultado de massa saindo, a massa acumulada ao longo do tempo, aqui na tela. Todo mundo consegue ver direitinho que o tempo está passando e que o número está aumentando? Todo mundo consegue? Eu preciso de um sim, não, talvez. Sim. Sim, beleza. Agora, se eu tivesse isso daqui sendo feito com uma simulação com 300 pontos, você ia conseguir, de uma maneira simples, olhar para esse cara daqui e tirar essa sensação, essa avaliação de uma maneira tão clara? Isso daqui só funciona porque você tem pouco ponto. Então, isso é o que a gente chama de saída em tela, né? Você está mostrando para o usuário o que tem. A outra possibilidade é fazer o que a Giovana colocou. Eu tenho que mostrar num gráfico.
Agora eu quero colocar mais um problema. Digamos que você está montando uma estrutura de solução em Python, mas você vai querer utilizar os dados que você está gerando não para Python. Você tem um programa, sei lá, específico de cromatografia que consegue analisar determinados resultados ou determinadas coisas e, caramba, como é que você consegue pegar resultados que estão em Python e levar para outro programa? Vou dar mais um exemplo. Caramba, gerei um monte de dados aqui em Python, mas eu sei que no Excel ele teria, de repente, uma função lá que não existe em Python, ou tem uma macro, ou o meu chefe adora trabalhar com Excel e ele precisa desses dados em Excel. Acabou de te complicar. Como é que você faria? E esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. O que foi apresentado aqui é o que eu chamo de saída em tela. Ou seja, o teu resultado está saindo em tela. Como é que eu poderia resolver esse caso aí que eu falei do chefe, né, que quer esses dados aqui? De verdade, eu selecionaria que está aqui, Ctrl+C, Ctrl+V num arquivo, salvaria o arquivo e mandaria para o maluco. E pronto, está resolvido. Mais 10 mil dados? Aí fica difícil você selecionar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou mudar a filosofia. Eu quero fazer o seguinte, ao invés dele mostrar em tela, eu quero que Python crie para mim um arquivo no computador e tudo aquilo que iria aparecer em tela, eu quero que ele escreva dentro desse arquivo. E essa é a filosofia que a gente vai trabalhar agora. Isso vale para saída de dados e vale também para entrada de dados. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre a saída de dados e pergunto se vocês sacaram o propósito. Sim, não, talvez. Tá, sim, beleza. Então eu vou pegar aqui o primeiro código, saída de dados em arquivo. Eu já tinha escrito exatamente isso. Vamos criar um arquivo e escrever dados nele. Por padrão, Python faz isso, tá bom? Tá, o Jader tem um talvez. Segura um pouco o teu talvez que eu vou te mostrar melhor então. Imagina aqui que você tem aí um simulador sinistro em Python, mas os dados estatísticos seriam ótimos de serem processados usando um programinha estatística. E a outra coisa imagina que você está fazendo a tua simulação, você criou um simulador aqui de processos que seja, e o teu simulador, ele é computacionalmente demandante. O que significa isso? Vai demorar um dia, 2 dias, para ele conseguir gerar o teu resultado final. E fica fazendo conta nesse meio tempo. E aí vamos dizer que você está lá, todo o teu computador para fazer conta e faltou luz. E você não tem um no break. O que vai acabar acontecendo? Você vai perder tudo. Então, uma outra visão poxa, e se eu tentasse guardar informações de tempos em tempos? Para que, se eu tiver que interromper, né, a minha simulação, eu pudesse retomar ela de um ponto intermediário. É isso que é feito. Lembra que o Word, quando ele quebra, ele tem um tal do arquivo de recuperação? Não sei se ainda tem isso. Eu uso Word, eu acho que deve ter 15 anos, sei lá. Mas enfim, vocês já viram isso? Aquele arquivo de recuperação do Word?
é exatamente essa parada. Cara, o que vai acontecer? Poxa, o cara, ele viu que vai dar problema, ou ele sabe que pode dar problema, então de tempos em tempos, ele vai guardando informações intermediárias. Para se der problema, opa, olha, já guardei no teu computador algo que te salva. É essa a ideia, tá? Depois eu comento sobre a tua questão aqui, tá, Felipe? Então, como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo trabalhar com arquivos. E, normalmente, arquivo TXT, tá? Por que TXT? Por que o programa decidiu trabalhar com TXT e não com um doc, com qualquer outra coisa? Porque o TXT é o arquivo mais básico que tem no computador e ele é incorruptível. Você pode botar ele dentro do Congresso Nacional, botar a propina que for, mas ele não se corrompe. Então, diferente de você ter, às vezes você está lá, sei lá, o DOC. Pô, aconteceu comigo na minha dissertação de mestrado 2 semanas antes da defesa. Perdi o meu DOC, tá? Porque o arquivo pode se corromper. Arquivo TXT não. Arquivo TXT, o computador não consegue, não existe isso, tá? Então, é o arquivo mais seguro que você tem de manipulação. E esse é um dos motivos pelo qual eu trabalho também com LaTeX, que eu faço o código em arquivo texto simples e depois eu gero PDF. Então, eu não tenho chance de perder arquivo, não existe isso. Tá? Menos, lógico, tu apagou do HD e perdeu tudo, né? Mas, enfim, isso são outros 500. Então, eu vou querer trabalhar com arquivos de texto simples. E o Python, que vai fazer a abertura do arquivo, ele vai criar um arquivozinho dentro do teu computador e eu quero algumas formas de poder manipular. Eu posso querer escrever algo dentro do meu arquivo, que é uma opção que eu vou chamar de W, tá bom? De write. Eu posso, imagina também o contrário. Imagina que eu quero ver o que tem dentro de um arquivo e alimentar o meu código com o que tem dentro de um arquivo. Eu quero ler ele. Então, eu posso usar uma opçãozinha R, que é o read, tá? De leitura. O append, ele significa o seguinte: imagina que você já tem um arquivo, que você tem determinados dados lá, você tem determinadas informações, e você quer adicionar mais coisas, ou seja, você quer append, você quer uma escrita lá no finalzinho desse arquivo. Aí você vai usar a opçãozinha A. A R+, é se você quiser ler e escrever. Existem outras opções, mas eu não vou colocar aqui, porque você pode perguntar sempre para aquele nosso amigo, o guru, o Google. Então você pode correr atrás disso. E como é que eu faço? Tá? Eu vou fazer o seguinte: esse daqui é o comando de abertura de arquivo. Então, já vou explicar para vocês o que isso daqui vai significar. O comando é esse aqui. Ele é padrão de Python. Qualquer código em Python consegue executar ele. E ele vai pegar aqui e vai botar o comando open, o nome do arquivo que você quiser. Então, você pode pegar aqui e mudar. Tá? Você pode chegar e botar Maria. Você pode botar José. Você pode botar o que você quiser. E logo depois é a opção. Esse daqui é um arquivo que eu quero escrever dentro dele. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse comando de atribuição e vou criar um tipo de variável que é novo para vocês. A gente viu um arquivo, tipos de variável, né? String, inteiro, ponto flutuante, booleano. Agora eu vou criar mais um. Eu vou criar um que é um tipo
entrada e saída de dados. Eu vou chamar assim porque eu sou muito íntimo desse tipo de arquivo, tá bom? Então, eu vou chamar arquivo de, tipo de variável de entrada e saída de dados. E o que isso daí vai me fazer, então? Agora, eu posso, dentro dessa estrutura de arquivo, de entrada e saída de dados, eu posso usar alguns comandozinhos. Write é um. Se a gente não usava o print para escrever esse treco aqui na tela, pois bem, agora eu vou usar o comandozinho write, e tudo que eu botar agora write, ele vai escrever dentro do arquivo que eu criar. Até esse ponto eu quero saber dúvidas. Todo mundo pegou o conceito do que isso daqui significa? Foi? Beleza. Tá bom. Então ele vai pegar e vai escrever isso daqui dentro do arquivo. Pô, professor, mas eu não posso escrever outras coisas dentro do arquivo? Eu não posso só o comando print, cara? Pode. Essa daqui é uma forma, tá bom? Mas é a forma aonde, por padrão, a escrita é num formato string. E se eu quiser escrever ponto flutuante, posso? Posso, usando o comando print. Vamos lá, olha só o que eu escrevi aqui em cima, hein? Eu defini a variável de ponto flutuante. Se você usar isso daqui direto, vai dar problema. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque o comando write só funciona para formato string. Professor, e se eu chegasse aqui e fizesse... eu acho que esse aqui é o comando, tá? Eu não lembro de cabeça, não. str, acho que é string, eu não lembro de cabeça. Mas se eu convertesse o ponto flutuante para string, aí funciona? Aí sim, né? Aí funciona. Mas a maneira como eu mostrei, não vai funcionar. Mas eu posso usar o print para isso. Então, olha só. O print aqui é igualzinho que vocês já conhecem. Mas agora eu vou colocar a vírgula e dizer para Python. Python, eu preciso muito que você escreva isso em um arquivo. E o arquivo vai ser esse aqui. Esse referenciado aqui. E aí ele vai pegar agora e vai escrever esse conteúdo, não na tela, mas ele vai escrever dentro do arquivo. Mistérios. Foi? Tá bom. Professor, diga. O arquivo e o código em Python tem que estar no mesmo diretório, né? Na mesma pasta. Ele vai gerar no diretório do arquivo, sim. Tá? Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar. Esse daqui é a maneira menos refinada. Vou chamar assim, tá? O que eu ia falar mesmo é porca, tá? Essa aqui é a maneira porca. Mas não, é a maneira menos refinada da gente usar esse comando. Tá? No fundo, a melhor maneira... Ah, não, eu tenho que explicar outra coisa antes. Desculpe. Adiantei. Uma coisa importante que a gente tem... Desculpe, tá, gente? Uma coisa importante que tem... Lembrando, toda vez que você abrir um arquivo, cabe a você fechar o arquivo. Então, o que isso daqui significa? É que o Python ele vai liberar da memória todas as referências que ele criou para manipulação de arquivo. Se você não fizer isso, o Python ele pode sim automaticamente tentar tirar essas referências de memória, mas pode ser que não. E aí você vai criar dentro do seu computador um espaço de memória que foi utilizado e não foi apagado, desreferenciado. E isso pode gerar um pouquinho de instabilidade. Hoje em dia, os sistemas operacionais eles estão legais quanto a isso.
mas você não pode dar chance para o azar. O bom programador não dá chance para o azar. Então, não vale a pena. Então, a melhor aposta que você faz é fechar esse arquivo. Beleza, tá? E aí eu mostrei para vocês a maneira menos refinada. Por que essa é a maneira menos refinada? Porque ela força com que você precise fechar o arquivo depois. Depois que eu escrevi o que eu queria escrever lá dentro, eu vou precisar fechar ele. Mas tem uma maneira com que Python já feche para mim, eu garanta que ele feche para mim? Sim, tem. É a maneira que está apresentada aqui, aonde eu necessariamente preciso utilizar esse comandozinho, with, e o as. O que ele está dizendo aqui? Com a abertura desse arquivo aqui, como essa variável, arquivo 2, ou seja, no fundo, o que esse moço aqui está fazendo? Ele está fazendo isso daqui, ó. Ele está abrindo o arquivo com esse nome, dados cinética.dat. Com que modo? Escrita, write. E o nome dele, arc2. Tudo que tiver indentado vai estar dentro da instância onde o arquivo está aberto. Ou seja, no momento em que eu saio do if, né, não tenho mais a indentação, né, aqui, essa indentação, vem para cá, ele efetivamente vai pegar e vai fechar o arquivo para você. Então, pô, caraca, abri um arquivo, quero trabalhar com ele. Você pode trabalhar dentro da indentação dele. Depois que sair, você já pode chegar e fechar. Na verdade, o Python já vai fechar isso para você. Aqui, nesse caso, eu tenho esse... Eu nem lembro, mas, enfim, 200 instantes de tempo, uma determinada concentração aqui que eu fiz, e estou utilizando aí um for para poder escrever dentro do meu arquivo esses 200 pontos de resultado. Porque depois eu quero usar isso daí, sei lá, no Excel, em algum outro lugar. Dúvidas? Jader, a tua dúvida foi embora? Você tinha colocado um talvez. Beleza. Tá bom. Bota aí. Pode abrir 2 vezes, pode fechar. Ou você faz isso, você... não recomendo muito não, mas você pode deixar ele aberto, só lembra, lá no final de você fechar. E aí você usa o que tiver que usar, escreve, dentro do teu arquivo e depois tu fecha. Só lembra de fechar, não tem problema. Beleza? Dentro do mesmo código. Tá? Matou? O Felipe, ele está com uma dúvida em relação... olha, o CSV é um formato de dados que é texto simples, tá? Então, você tem bibliotecas em Python específicas para você conseguir ler arquivos CSV. E aí ele organiza já com NumPy mesmo. Então, essa é uma das minhas recomendações. A outra é que existem bibliotecas de NumPy que leem planilhas e escrevem planilhas em Excel. Então, busca os módulos que conseguem fazer isso para você. Beleza, obrigado, Léo. Tá bom? Para o Jader, ele botou mais uma. No aspecto de memória.
Olha, de verdade, uma das operações computacionalmente exaustivas é abertura e fechamento de arquivos. Escrita em arquivo é um bagulho perigoso. Por quê? Por quê? Eu gostaria de lembrar a vocês a questão do computador, a hierarquia de memória. O que você faz no momento que você dá 2 cliques num programa? O que ele vai fazer? Ele vai alocar um espaço na memória RAM. Espaço na memória RAM. Depois você quer fazer uma continha, o que ele faz? Ele pega essas continhas, sobe para a memória cache 1, 2, até chegar perto do processador, chegou perto do processador, faz a continha e volta o processo. Beleza? Agora vamos pensar no seguinte. Botei para executar aqui meu programa, meu script. Onde ele está? Ele está na memória RAM. As informações estão alocadas na memória RAM, não é verdade? Quando você abre um arquivo, o arquivo está alocado, foi construído em que hierarquia de memória? Isso foi uma pergunta. Quando você salva um arquivo, o arquivo foi salvo aonde? Em que hierarquia de memória? No teu HD. No teu HD. E eu pergunto a vocês, o que é mais rápido em hierarquia de memória? A memória RAM ou o HD? Cara, o RAM é infinitamente mais rápido. Ele é muito mais rápido. Então, trabalhar com escrita em arquivo é um compromisso que você tem. Eu, particularmente, acredito que não vale a pena você ficar o tempo todo abrindo e fechando arquivo. Eu manteria ele aberto o tempo que fosse necessário e depois mandava fechar. Porque manipulação de arquivo é um probleminha. E a outra coisa eu não teria tendência a qualquer coisinha que apareceu, tu vai lá e escreve. Porque, no arquivo, né? Porque teu custo computacional vai para as alturas. Sem dúvida nenhuma. Mistérios. Foi? Note que a importância que tem você entender o computador em cima disso. Cara, se a gente não tivesse discutido hierarquia de memórias, fica muito mais complicado, né, da gente poder colocar isso. Então, fico satisfeito, né, de ter apresentado isso para vocês dentro daqui de Computec. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, olha, esse daqui é o meu diretório, todo mundo vendo? Ó, vê o diretório de vocês, tá? Dá uma olhadinha no diretório, olha quais são os arquivos que tem aí. Tem essas paradinhas aqui, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mandar executar o meu script. Executou. Tá, já acabou. E agora eu vou pegar e vou olhar a minha pastinha. O que ele fez? Ele criou aqui dentro 2 arquivos. Nome arquivo. Olha ele aqui. Vou abrir ele. Vocês podem abrir o de vocês também. Olá mundo. E 5.0. 0, né? Olha ele aqui. 2 casas decimais, como eu queria. Número de ponto flutuante. Write olá mundo. Beleza. E o dados cinética, eu usei... continua sendo arquivo.txt, tá? Mas eu estou usando uma extensão um pouquinho diferente. Eu uso muito isso quando são arquivos de dados. Então, eu uso para todos os meus programas. Seria .data. Então, de longe, eu já sei isso daqui é arquivo de resultado, por exemplo, de dados. Então, é uma forma que eu utilizei para me identificar. É muito utilizado mesmo para o pessoal que desenvolve numérico, né? E o dado cinética.dat. O meu aqui não vai abrir,
porque ele está vinculado a outro programa. Deixa eu abrir com outra. Deixa eu abrir com... Como é que vem, não? Pode ser o Sublime. Olha aí os meus dados. Agora eu consigo levar eles para um outro programa que seja. Foi? Então, o que a gente acabou de aprender? A escrever. Então, a gente aprendeu que posso sim escrever os meus resultados em um arquivo e eu posso alimentar outros programas também com os dados que eu gero em Python. Isso é muito importante. Mas eu posso também fazer a entrada de dados. A entrada de dados em arquivo. E... não dá tempo. Como é que ele faz? Tá bom? A entrada de dados, ela é um pouquinho mais chata, tá? Por quê? Porque Python, por padrão, ele lê somente string, tá? Então, ele precisa de um tratamento especial quando você quer ler um determinado número e você vai ter que converter ele para ponto flutuante depois. Então, tem uma coisinha chata, eu não gosto muito disso, mas vamos lá, vamos lá. Olha só a diferença. Então, eu tenho aqui um arquivo, eu estou lendo with open, eu vou ler esse arquivo aqui, olha, dados de simulação, e o meu argumento agora é R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler. Para a gente se entender, eu vou dar uma olhadinha o que está dentro dos dados de simulação. Tá? Essa parada toda aqui, olha. Tem esse monte de coisa. Tá bom? Só para ver que está pegando tudo bem, ele começa de 0 e 1, e lá no final é 24.75 e alguma coisa. Tá? Só para ver se ele está pegando legalzinho. E aí o que ele vai fazer? Tá? Então aqui eu abri o arquivo e eu posso pegar todos os dados de uma única vez. O que ele vai fazer? Um super hiper string com várias linhas, é isso que esse moço vai fazer. Então, no momento que eu utilizo no arquivo em data, olha só aqui, em data, eu vou ler tudo. Tudo. Beleza? E aqui eu vou imprimir o all data para que ele apareça na tua tela. Tá bom? Então, vou chegar aqui, mandar executar, e você vai ver que 24.75, aquele alguma coisa. Então, ele leu todo mundo e cuspiu aqui. Só que esse moço, eu tô falando para vocês, essa parada aqui é string. Tá? É string. Então, é um pouco mais complicado. E como eu consigo fazer a leitura só das linhas? Eu posso mudar a maneira como ele está sendo executado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essas duas linhas aqui e vou passar a utilizar agora essa daqui, tá bom? Isso daqui significa o quê? Ao invés de usar o read completo, né, eu não estou lendo o arquivo todo, eu vou ler somente uma linha. Vamos dar uma olhada, então, o que isso daqui vai me dar. E olha o que ele fez. Ele leu só a primeira linha, imprimiu a linha, saiu fora do programa. Pô, professor, e como é que eu consigo fazer isso linha a linha, então? Ué, você pode fazer um for, uma repetição, e ler linha por linha. A gente aprendeu a fazer repetição. Então, eu vou pegar aqui, olha, eu vou comentar esses dois moços. Vou utilizar um for. O for, agora eu vou usar
line, poderia ser i, poderia ser j, poderia ser a variável que você quisesse, in. E aqui o Python já entende que quando você quer usar um formato, né, entrada e saída de arquivos, ele já vai te dar linha por linha, tá bom? Então é padrão dele fazer isso. E aí ele vai pegar aqui e vai ler linha por linha. Vou pegar e vou executar. Beleza, olha. Colocou linha por linha. O print, ele sempre dá um enterzinho, tá? A gente já viu isso. Então, por isso que tá dando esse enterzinho entre linhas aqui também. Tá, professor, mas como eu consigo transformar esses dados em dados de string em ponto flutuante para eu poder fazer uma continha, cara? Pois é. Aí você tem que ter um jogo de cintura em Python. Vamos lá. Quando eu olho o arquivo, o que está separando eles? Qual é o caractere que separa eles? É um espaço, não é verdade? Se fosse uma vírgula, tudo bem, você teria que botar uma vírgula. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse comando. Na linha, para cada linha, eu vou usar um comando de manipulação de string. De separação de string em duas strings. É isso que esse cara está fazendo, tá bom? E args, portanto, ele vai pegar e vai ter dois argumentos agora. Um primeiro argumento e um segundo argumento. O primeiro é o que está antes do espaço, o segundo vai ser o que está depois do espaço. Ó, só mão de obra, hein? Olha a mão de obra. Vou executar de novo para a gente se entender, tá bom? Olha só o que ele está fazendo. Agora, ele está mostrando para vocês, olha, aqui o args, né? Olha, deixa eu comentar essa aqui, para ficar melhor. E executar de novo. Ó, ele está mostrando claramente, pô, essa parada aqui é uma string. String, ainda está colocando aqui, ó, o /n, que é pular linha. Pô, claramente é string. Então, o que eu preciso fazer agora? Ó, o args, ele tem dois argumentos e de uma maneira sacana, eu vou pegar e vou converter esses argumentos agora para ponto flutuante. Então, agora eu vou pedir para ele imprimir os argumentos e vou perguntar qual é o tipo do argumento. Eu vou fazer só do x para não ter muita repetição. Ó, aqui tá os dois, né? O x e o y. E agora eu tenho a certeza que esse cara é float, então eu posso fazer continha com ele. Pegaram a sacada? Nível de dificuldade. A gente subiu um degrau. Professor, sempre assim? Python puro? Você precisa fazer a conversão desse cara daqui para ponto flutuante. Eu não sei. Jader, eu realmente não sei se eu botei aí, tá? Na verdade, eu botei mais para eu lembrar depois que se você tiver um arquivo onde ele é separado por vírgula, você pode colocar vírgula. Se for ponto e vírgula, você pode botar ponto e vírgula. E aí ele pega e faz a divisão, né? Então, eu lembro de ter colocado isso, acho que foi mais para lembrar. Beleza? A menos que... Então, isso daqui é a maneira que precisa ser feita aí para você poder trabalhar com os numerozinhos. E, mais uma vez, o NumPy te salva. Por quê? Eu vou abrir agora a entrada e saída de dados usando o NumPy. NumPy usa uma outra jogada, tá? É completamente diferente. Mas ele já tem
outra metodologia, tá? Interna dele. Aqui, olha, eu criei um range aqui, né? De 0 a 10, esse daqui é uma matrizinha. Beleza, criei essa parada, tá bom? Como é que eu consigo escrever em arquivo? NumPy save txt. Pronto, acabou. Aqui, no caso, o meu argumento é o x. Quem eu quero salvar dentro do txt? Pronto. Ele vai abrir, ele vai escrever o x, ele vai fechar o arquivo sozinho, ele que se vire. Então, NumPy salvando a minha vida. Pô, professor, mas e se eu quisesse colocar tanto x quanto essa variável z aí? Tudo bem. Eu coloco assim. E pronto. E pronto. Ele pega e faz para você. E se eu quiser ler os dados? Note que ele vai pegar e ele vai ler os dados já como ponto flutuante. Já como ponto flutuante. Então, é aquilo que eu falei para vocês desde o início. Quero trabalhar com números? NumPy. É NumPy, cara. Ele vai... É muito melhor trabalhar com números usando NumPy. Ele já está todo preparado para isso. Eu tenho aqui um arquivo, txt, deixa eu mostrar para vocês. Qual era o nome mesmo? npdata. Ué, foi o que eu salvei? Ah, não, perdão, desculpe. Foi o que eu tinha salvado, tá? Então tá aqui. É esse arquivo que eu vou gerar usando o x. E eu estou abrindo ele de novo aqui embaixo só para a gente poder usar o programa, né? E aí ele vai pegar, pá, e vai ler o arquivo agora, o npdata que eu criei anteriormente. E olha, eu vou atribuir os dados que foram dados aqui para outra pessoa, tá? Perdão, para outra variável. Tá? Agora o y. E ele vai pegar e vai imprimir. Então, pá. Run. Eu mandei imprimir, né? O y. E a gente pode ver aqui no diretório, aqui, ó, ele fez o npdata. Tá aqui. E ele fez também o npdata. Aí aqui tem que ver como é que ele está escrevendo, tá? Esse daqui, eu vou falar também assim, tá? É o modo menos refinado, tá? Traduzindo, é o método porco. Por quê? Eu poderia ter mais argumentos na hora de salvar os meus dados e, perdão, argumentos? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu não sei se é aqui ou se... Eu acho que o NumPy ele tem np. Deixa eu ver se save daria. Save compressed. Ele tem uma maneira de você formatar os dados, tá? Como você quer que ele saia no teu arquivo. Então, eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu conheço um cara que vai ajudar muito vocês. É só perguntar para ele que ele vai responder. Então, na verdade, isso daqui conclui o que eu estava querendo passar hoje para vocês. Na próxima, a gente vai conversar sobre o último tópico, funções. Esse daqui é o tópico... eu vou conversar um pouquinho sobre teoria também, para discutir um pouquinho de métodos numéricos. E depois eu gostaria mais de fixar com exemplos. Tá? Exemplos que seja usando SciPy, usando um módulo, mas focar mais nisso. Então, pergunto a vocês se tem uma dúvida que eu discuti, alguma coisa que tenha ficado para trás hoje. Dúvidas, Trunks? Trunks, beleza? Então, beleza, gente. Então, fechou. Fechou.
Vou interromper aqui a gravação e lá para o meio da semana eu boto esse vídeo no ar.